Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Manejo e Conservação do Solo e da Água, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Nessa aula, nessa primeira aula, apresentação e introdução, na segunda parte, foi dividida em 3 partes, vamos continuar a nossa aula. Então, o que é degradação dos recursos hídricos? O que é escassez quantitativa? O que é escassez qualitativa? E qual é a importância da vegetação para os recursos hídricos e para o solo? O que é poluição pontual e o que é poluição difusa? São todas questões que a gente vai trabalhar nessa parte da aula, tá? E que fica como maneira de pensar e o que vocês acham sobre cada uma dessas questões. Antes de continuar o vídeo, pense um pouquinho sobre isso, tá? Dá um pause aí e depois continue para vocês verem as respostas, tá bom? Então, escassez qualitativa. Escassez qualitativa está muito ligado ao quê? À qualidade da água. Essa aqui é uma foto, uma imagem comum na região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma imagem triste, que reflete muito da nossa sociedade. Enquanto muitos têm muito pouco, alguns têm muito. Tá? E aqui a qualidade da água, ou seja, um rio totalmente deteriorado, tá? Com muito lixo, tá bom? Na região metropolitana, na periferia da região metropolitana. E nessa outra imagem à nossa direita, nós temos uma escassez quantitativa, ou seja, a falta de água, um rio aí, que perfeitamente dá para entender que ele é um rio intermitente, ou seja, na época de seca, não temos água aqui, temos um pequeno leito d'água aqui, mas muito pouco, ou seja, a falta de água por quantidade. Então, a escassez de água, que a carência de água ela pode ser quantitativa ou qualitativa, ela é causada por uma combinação de diversos fatores. Primeiro, aumento do uso efetivo do consumo. Crescimento populacional exagerado, tá? Expansão industrial, e aumento de áreas irrigadas. Tá bom? Um exemplo, por exemplo, é o Rio Verde Grande, no norte de Minas, que foi implementado grandes projetos de irrigação, e associado a um baixo índice pluviométrico, então, hoje se encontra com sérios problemas de conflitos de uso da água, tá? Por parte dos usuários. Você tem grandes pivôs centrais usando uma quantidade de água muito grande, tá? E isso vai acarretar o quê? Para que outras pessoas não consigam ter o uso adequado. Por isso que precisa ter outorga, tá? E os órgãos ambientais, fazerem essa fiscalização, desse uso, para que o conflito não ocorra e para que a outorga possa ser utilizada como meio que todos possam ter acesso à água. Então a legislação está aí para isso, para que todos possam ter acesso a essa água. Tá bom? Então esse é um primeiro fator de escassez, o aumento efetivo do consumo. Um outro fator é o quê? A distribuição espacial e temporal inadequada das reservas hídricas, um fator agora que a gente fala mais atmosférico e local. Os baixos índices pluviométricos, e a distribuição irregular de chuvas, por exemplo. Tá? Um outro fator que afeta aqui também são as mudanças climáticas. Então, determinadas regiões do país apresentam grandes índices pluviométricos. Outras apresentam baixos índices pluviométricos, ou seja, o total de água que cai. Mas, se tiver uma distribuição inadequada ao longo do tempo, tá? Ou seja, se chove muito num pequeno período do ano e no restante do ano não se chove nada. Isso é extremamente prejudicial. Um grande volume precipitado em um pequeno espaço de tempo acarreta no quê? Acarreta num uma probabilidade alta de erosão do parte do solo. Tá?
se nós não temos a infiltração, a precipitação, ela deve ocorrer de forma longa, mas de baixa intensidade. Aquela chuva mais fina é extremamente benéfica para a gente, e para o solo, e para as reservas hídricas. Por quê? Permite que o solo absorva essa quantidade de água mais fácil, ou seja, a água infiltra de forma mais fácil. Se chega aquela pancada de chuva muito forte, com um volume muito grande, ocorre o quê? Aquela grande enxurrada, que nós chamamos de escoamento superficial, né? Isso daí, ou seja, a água não infiltra, ela não abastece o lençol freático, o lençol freático não tem volume, ou seja, diminui a quantidade de água em nascentes e diminui a quantidade de água em rios ao longo do tempo. Então, e você ocorre o quê? Com um grande volume precipitado de uma forma exagerada, essa enxurrada, esse escoamento superficial causa problemas de enchentes, no caso aqui de Teixeira, um exemplo clássico, né? Sempre uma pancada de chuva muito forte causa grandes problemas no centro ali da cidade, né? Na área do shopping aberto, tá? Do Teixeira Mal. Então, ali, ou seja, grande volume precipitado, enchentes. Grande volume precipitado não alimenta o volume, os lençóis freáticos, que vai alimentar, né, as nascentes e os rios, provocando a escassez de água. Tá? Por isso que nós precisamos utilizar, né, muitas vezes, nas próximas aulas, a gente vai aprender como estocar essa água e como aplicar, ou seja, formas de você reduzir esse escoamento superficial, ou seja, para que a água possa infiltrar e ser armazenada no solo ao invés de ser escoada. Tá? Então, o nosso desejo é esse, que ela não escoe, que ela infiltre no solo para que possa alimentar de forma gradativa os lençóis freáticos. Tá? Outro fator que eu comentei é sobre as mudanças climáticas, né? A gente tem alguns estudos que apontam já que nós temos uma quantidade menor de volume precipitado na nossa região, tá? Mas esse volume precipitado na nossa região não é por conta do parte de uso do solo, o volume precipitado, mas sim em razão da menor quantidade de água que vem do oceano, tá? Por quê? Nós estamos na área chamamos de floresta, né, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela leva esse nome porque ela tem uma relação muito especial com o Oceano Atlântico, né? A água proveniente, ou seja, a precipitação que cai na Mata Atlântica, ela é oriunda do quê? Esse vapor da água, ela vem do oceano, que acaba precipitando nessa região, por isso que nós chamamos de Mata Atlântica. E a água é muito mal distribuída e mal utilizada, né? Que nós temos dois exemplos aí. Em algumas regiões dos Estados Unidos, nós temos que o uso da água é de 425 litros de água por habitante por dia, enquanto que em algumas regiões do sertão nordestino brasileiro, né, nós temos somente 10 litros de água por habitante, ou seja, ela é mal distribuída e mal utilizada, né? Enquanto alguns têm muito, outros têm muito pouco. O uso inadequado do solo nas bacias é outro fator de escassez da água. Tá? Vegetação, cobertura vegetal no solo é extremamente importante para a conservação do solo e a conservação da água. Você ter vegetação no seu solo, ela permite que a água infiltre mais no seu solo, para as camadas mais fundas do seu solo, né? Se você não tem vegetação no seu solo, você vai ter mais escoamento superficial. Tendo mais escoamento superficial, menos água infiltra e abastece o seu lençol freático. Então, nesse caso, acontece o quê? Precisamos ter vegetação para que ela possa fazer a interceptação da água precipitada, não provocando a erosão, e aumenta a infiltração. Tá? Vegetação não precisa ser somente vegetação natural, tá bom? Pode ser vegetação, por exemplo, agrícola, pastagens ou silvicultura. Tá?
O importante é que tenhamos cobertura vegetal no seu solo. Solo nu é muito ruim. Tá bom? Então, tanto que agora muitas técnicas agrícolas utilizam, né, um exemplo clássico aí é plantio direto, onde você sempre vai ter cobertura no seu solo. Mesmo uma cobertura vegetal morta, mas se tem cobertura. Tá? Outro exemplo é a agricultura sintrópica, que sempre está com vegetação e procurando o quê? Que sempre tenha muita matéria orgânica no seu solo e também vegetação, cobertura vegetal morta no seu solo. Tanto a agricultura sintrópica quanto o plantio direto são técnicas que nós temos que sempre vão ter uma parte de produção de alimentos e sempre temos uma cobertura vegetal, mesmo que morta ou uma cobertura vegetal, para que possa proteger o nosso solo e aumentar a infiltração. Então, o uso inadequado das bacias hidrográficas acarreta na escassez de água, principalmente falta de cobertura vegetal. Aqui nós temos alguns exemplos, pastagens extremamente degradadas, onde você tem baixa cobertura vegetal. Outro local aqui bem clássico, aqui, ó, uma área aqui de APP, que aqui é uma área de APP, ou reserva legal, não sei o contexto direito aqui da bacia, da propriedade. Nós temos erosões aqui bem visíveis no nosso solo, baixa vegetação para proteção do nosso solo. Tá? Aqui nós temos uma lagoa, novamente, áreas aqui degradadas, com vegetação aqui, pouca vegetação. E aqui nós temos uma área de solo nu muito grande. Isso provoca uma erosão gigantesca, tá? Nessa região. E também baixa infiltração do nosso solo. Baixa infiltração da água pelo solo também. Tá? Sempre é adequado que temos grande vegetação aqui para conter essa erosão. Tá bom? A escassez da água pode ser a degradação da qualidade da água. Por conta do quê? Erosão provoca degradação da qualidade da água. Não é só esgoto doméstico e industrial também. Tá? A agricultura, por si só, a grande quantidade de erosão, por falta de cobertura vegetal, principalmente, uma cobertura vegetal adequada, provoca uma grande quantidade de sedimentos. Promove uma grande quantidade de sedimentos. Esses sedimentos, pelo escoamento superficial, vão cair nos cursos d'água, deteriorando a qualidade da água. Tá bom? E essa escassez também é uma degradação socioeconômica da população, ou seja, uma falta de quantidade adequada da água e uma falta de quantidade, de qualidade e quantidade, provoca essa degradação econômica da população. Por quê? As atividades ficam prejudicadas, assim como a qualidade de vida da população também fica prejudicada. E a degradação dos recursos hídricos, continuando ainda, podemos dividir em dois tipos de fonte de poluição, ou seja, por parte da perda de qualidade da água. Nós temos o que nós chamamos de fonte pontual, aqui eu estou focando mais na área agrícola. O que são fontes pontuais? Fontes pontuais onde você tem um lançamento de dejetos no ambiente de uma forma pontual. Por exemplo, o despejo de esgoto doméstico ou o despejo de efluentes industriais no rio. Isso não é permitido por lei. Tá? O despejo de efluentes, eles devem ser efluentes tratados. Você não pode despejar um efluente de qualquer forma no rio. Você tem que tratar ele para que não cause degradação. Tá? Mas esse despejo de água, ou seja, um cano que cai água do esgoto, mesmo tratado no rio, é uma fonte que nós chamamos pontual, porque nós definimos um ponto onde o lançamento desses dejetos. Tá bom? Então, nós temos isso que nós chamamos de fonte pontual. E nós temos o que nós chamamos de poluição difusa. A difusa é quando você não tem um único ponto de poluição.
No caso, por exemplo, áreas agrícolas, ou seja, onde você tem a erosão, né? Ou seja, carreamento da água por escoamento superficial, né? Você tem o quê? Uma grande quantidade de sedimentos chegando nos cursos d'água. Você não consegue definir o ponto onde você tem essa poluição. Por isso que nós chamamos de difusa. Ela é provocada principalmente pelo escoamento superficial. Por isso que nós precisamos sempre reduzir o escoamento superficial. Aliás, nesse componente a gente fala muito sobre escoamento superficial. Esse escoamento superficial tem que ser reduzido. A redução desse escoamento superficial, você vai ter uma redução, né, da poluição difusa. A redução do escoamento superficial, você vai ter um aumento da infiltração da água no solo. Aumentando a infiltração da água do solo, você conserva o solo e você conserva água. Conservar solo e água é diminuir a erosão, melhorando a qualidade da água e aumentando a quantidade de água. Pense sempre nisso. Redução do escoamento superficial. É isso que a gente quer. Tá? E essa erosão hídrica, ou seja, esse escoamento superficial exagerado, que vai provocar o quê? Assoreamento de cursos d'água, como os dois exemplos aqui, e provoca o quê? Enchentes também. Tá? Custo do acionamento, por exemplo, no sistema Tietê-Pinheiros, tá? Um dado DAI aqui, tá? Que é o sistema Tietê-Pinheiros da cidade de São Paulo, né? 5 milhões de metros cúbicos, né, de sedimentos tem por ano, ou seja, é muito sedimento. Nós temos a ordem de despesa de 200 milhões de reais por ano por conta desse acionamento. Né? Pequenos projetos, né, poderiam reduzir muito a aporte de sedimentos. Pequenos projetos o quê? Quais um dos principais ações que poderiam ser feitas? Matas ciliares, ou seja, a recomposição de matas ciliares seria extremamente interessante, porque a mata ciliar ela é uma barreira do escoamento superficial. Tá? Ela vai reduzir o escoamento superficial e reduzir a quantidade de sedimentos. Por isso que matas ciliares são áreas de proteção permanente, preservação permanente. Por quê? Porque elas têm um fator muito importante. Além de ser de corredor ecológico, mas a gente vai tratar mais aqui do ponto de vista hidrológico, tá? E da parte de conservação dos solos, ela é uma barreira. Ela funciona como uma barreira de contenção de sedimentos, né? E uma barreira, né, para o escoamento superficial. Então, ela é muito benéfica nesse sentido. Tá? E dos principais problemas que ocorrem, né, em cursos de água reservatória, ou seja, a quantidade de sedimentos, ela vai reduzir essa capacidade, né, de produção de energia elétrica, ela reduz a capacidade do reservatório, por isso que a maioria das empresas de energia elétrica que tem barragens, elas investem muito em projetos de recomposição florestal, tá? E redução e planos de conservação de água e solo, principalmente a parte de conservação de solo. Você tem muitas empresas trabalhando desse sentido, por quê? Porque é vantagem para elas, porque vai aumentar a quantidade de produção de energia elétrica, porque vai diminuir o assoreamento do reservatório. O outro problema acarretado pela erosão hídrica é o que nós chamamos de eutrofização. O que é eutrofização? É o enriquecimento da água por nutrientes. Quais esses nutrientes? Provenientes do solo, provenientes da onde? Da adubação, né? Esse grande aporte de nutrientes na água vai ter um crescimento exagerado de plantas. É benéfico? Não é benéfico. Por quê? Uma grande quantidade de plantas no seu curso d'água vai diminuir a velocidade da água nesse curso d'água. Se diminui a quantidade de água nesse curso d'água, você aumenta a sedimentação desse curso d'água. Aumentando a sedimentação desse curso d'água, nós temos o quê? Assoreamento do curso d'água. Podemos ter um processo do quê? Que nós chamamos de transformar o curso d'água em forma de um pântano, ou seja, você, em vez de você ter um rio, você passa a ter um pântano, ou seja, uma grande quantidade de sedimentos
e um pequeno volume de água passando ali. Então, o processo de eutrofização, tá? Ela ocorre pelo esse aumento, tá certo? De nutrientes no curso d'água. Sempre pense no seguinte: se algo está crescendo, uma população ou uma espécie está crescendo, uma espécie vegetal está crescendo, uma espécie animal está crescendo, tá? Tem elementos que possibilitam esse crescimento. Nutrientes, espaço, algo tem. Então, se tem muita planta crescendo no local, é porque tem o quê? Nutrientes para que ela possa ocorrer. Quais os principais nutrientes? Principal, fósforo, nitrogênio, tá? E potássio, né? O famoso NPK, que é a principal forma de adubação. Então, errar na adubação, ou seja, adubação exagerada por parte da área agrícola, né? Falta de cobertura vegetal adequada nas áreas agrícolas, esse chuva em excesso, esse escoamento em excesso provoca eutrofização. Só a agricultura é a causa da eutrofização? Não. O esgoto doméstico não tratado, jogado no curso d'água, é um aporte de nutrientes muito grande. Por isso que a maioria dos cursos d'água que você vê em cidades que tem um despejo de esgoto, você vai ver uma quantidade de plantas exagerada ou um cheiro muito forte. O cheiro muito forte, quando ocorre, você tem o quê? Você tem uma respiração anaeróbica ali, ou seja, você tem a degradação desse volume de matéria orgânica, desse esgoto, tá? Provocando, tá certo? Um mau cheiro. Por quê? Se tivesse uma respiração aeróbica, você não vai ter cheiro, mas a respiração anaeróbica vai provocar muito mau cheiro por conta dessa degradação, dessa matéria orgânica que cai no curso d'água, que provoca a eutrofização. Eutrofização, lembre-se que é o processo de enriquecimento de nutrientes da água, tá? Podendo acarretar grande aumento de vegetação ou também a queda da qualidade da água, provocando o que nós chamamos de redução, né, do oxigênio no volume da água. Essa redução de oxigênio provoca a mortandade da nossa fauna e flora aquática. Um outro detalhe também da eutrofização por plantas é o quê? Impedimento da luz solar nas camadas mais profundas do leito da água. Esse impedimento, né, provoca o que também? Redução do plâncton ou das microalgas que você tem no curso d'água, por conta da redução da fotossíntese. Né? Outro problema provocado pela erosão hídrica é o aumento do custo do tratamento de água. Então, é fato, todas as empresas, né, que fazem a distribuição de água, ou seja, tratamento e distribuição de água, sempre pensam nisso daí. Começou o aumento da erosão hídrica, começou a época de chuva, né? Você vai ter maior quantidade de volume de água? Vai, mas geralmente você tem uma água com maior quantidade de sedimentos, aumentando o custo para o tratamento da água. Então, o custo de tratamento da água, geralmente, ele é muito relativo e ele tem uma variação ao longo do ano. A época que você tem maior quantidade de chuvas, aumenta o custo de tratamento da água, porque maior quantidade de sedimentos, maior quantidade de nutrientes que você vai ter na água que você vai ter que remover, tá bom? Então, aumenta o custo do tratamento da água no período chuvoso. É meio contraditório, mas é a verdade, tá? Porque você tem maior volume de escoamento superficial. Lembre-se, escoamento superficial poderia ser reduzido, tá bom? Cobertura vegetal e técnicas de conservação de uso do solo, que nós iremos ver mais à frente. Tá? Então, aumento da cobertura florestal, por exemplo, ou seja, aumento da cobertura de vegetação no seu solo, custo de tratamento da água reduz. Aumento da cobertura vegetal, tá?
numa bacia hidrográfica reduz o custo de tratamento do uso da água. Reduz o tratamento da água para disponibilização aí. Tá? E aqui nós temos um estudo, por exemplo, que além de provocar erosão hídrica, esse escoamento superficial, ele dá um prejuízo ao agricultor, ao produtor rural. Tá? Por quê? Você está perdendo nutrientes no seu solo. Você perde a adubação química que você fez aqui. É um estudo, a perda de adubos químicos. Então, ó, essa aqui é a perda, né, reais por hectares por ano. Então, você tem uma grande perda de superfosfato triplo, que ou seja, fósforo, calcário, para fazer a correção do pH no seu solo, cloreto de potássio aqui, né, principalmente fornecendo potássio para as plantas. Então, você tem uma redução, você tem uma grande perda de nutrientes por grande escoamento superficial. Isso provoca o quê? Uma perda em valor econômico, tá? Ou seja, você está jogando adubo fora, você está jogando dinheiro fora por conta do quê? Não uso adequado do seu solo, tá bom? Nós precisamos usar o nosso solo, precisamos dar o uso ao nosso solo. Nós precisamos plantar, precisamos ter animais de criação, precisamos ter florestas plantadas para uso, como, por exemplo, o eucalipto. Mas precisamos ter o quê? O uso adequado deste solo, tá bom? Eu não sou contra o uso do solo, muito pelo contrário, nós temos que usar o solo, nós temos que usar da finalidade para ele, mas precisamos respeitar o solo. Respeitando o solo, podemos produzir de forma mais sustentável, tá? Né? Grande parte das erosões que nós temos vem de estradas não pavimentadas. Por quê? São áreas, geralmente, que nós não temos vegetação e são áreas onde a concentração do escoamento superficial ocorre. Então, nós temos grande perda de sedimentos nessas estradas. Tá? E as estradas são responsáveis por 90% de sedimentos em áreas florestais. Por isso que as empresas, né, de celulose, as empresas que, principalmente aqui no extremo sul da Bahia, fazem o plantio de eucalipto, elas têm grandes planos de conservação de estradas não pavimentadas. Se vocês verem nessas estradas, nós temos bacias de acumulação para reduzir o escoamento, nós sempre temos a limpeza dessas estradas, tá? E sempre ao redor dessas estradas é sempre interessante o quê? Ter vegetação, para que reduza essa quantidade de sedimentos que nós temos gerado nessas estradas. Tá bom? Nós finalizamos essa parte e iremos começar a próxima parte dessa aula.